No programa de hoje, eu converso com um bailarino e coreógrafo que sempre buscou na dança muito além do que uma forma de expressão artística. Há mais de 40 anos, pesquisa cada movimento do corpo humano e a relação entre o cérebro e os gestos, que resultaram em um método próprio de educação corporal para pessoas de todas as idades. Ao longo da carreira, vem criando espetáculos diferentes e únicos, levando aos palcos pessoas que nunca tinham tido contato com a dança e em situação de vulnerabilidade socioeconômica também nas comunidades. Ensina como o trabalho corporal consciente pode promover um envelhecimento saudável. E foi além. Tem ressaltado a importância da dança como um tratamento complementar para a depressão. A partir de agora, quem mostra a cara para o Brasil é Evaldo Bertazzo. A longevidade é um grande mito no momento, porque estamos vivendo mais tempo, mas com que qualidade? O problema é que tudo se torna automático e deixamos de nos perceber em uma ação corriqueira. Aí que está a grande chave. O movimento é um toma lá, dá cá com o cérebro. Ou seja, ele informa o cérebro e o cérebro responde regulando a qualidade do movimento. Um não vive sem o outro. Evaldo, seja muito bem-vindo. É um prazer, viu? Evaldo, você começou a dançar já na adolescência e numa época em que a dança era algo inacessível para a maior parte da população, era coisa de rico. O que é mais grave, também algo que os homens não se metiam. O começo foi difícil? A idade favorecia, porque você nesse impulso juvenil, então você quer enfrentar a paz, você quer enfrentar a sociedade. Foi muito interessante, eu fui com uma amiga assistir um balé no Municipal do Maurice Béjart, era 68. E eu saí de lá com a minha amiga e falei, eu quero ser bailarino. Aí nós fomos na René Gumiel, que dava dança contemporânea. E eu continuei, ela parou. Olha aí. Só que eu nunca mais parei. Você vem de uma família que mistura italianos e libaneses. Houve algum problema por você ter escolhido a dança? Meus tios libaneses, eles tinham uma obsessão por música clássica. E eles faziam uma competição entre eles, eram 12 tios, né? E com coleção de discos. 2 primos meus foram para a Orquestra Sinfônica do Municipal, então a música era critério absoluto. Eu acho que isso ajudou. Naquela época, eu acho que o preconceito vem também do medo do que seu filho vai ser no futuro como sobrevivência. Só que eu peguei o boom. 1980, que eu já era um dançarino, vem o boom do trabalho das academias. E surge um mercado. Eu comecei a dar aula para sobreviver. E isso fez muito sucesso. Eu fui procurar um monte de conhecimento para refinar, que eu inventei até um termo depois, cidadão dançante, o cidadão comum. Eu não tinha alunos dançarinos, eles vinham de escritório, porque o final da ditadura, as pessoas tinham muita necessidade de procurar expressões mais individuais. Você teve uma formação com bailarinas clássicas, como a René Gumiel, a Tatiana Leskova, a Marika Gidali, enfim. Qual a importância do balé clássico na sua trajetória, na sua carreira? Como origem, no rigor da disciplina. A Marika era muito rígida comigo. Eu acho que foi nesse âmbito que eu ganhei a disciplina cotidiana de repetição, de concentração. Mas depois eu saí desse veio. Houve também problemas que exacerbaram lesões e eu preferi por outros caminhos. E como surgiu a sua pesquisa
sobre a educação do movimento. Nesse período, quando eu olhava meu aluno, o brasileiro tem corpo múltiplo. Um é descendente de niceio, o outro, como eu, o pai, a mãe libanesa, o pai italiano, o indígena, Espanhol, alemão, espanhol. ucraniano. Então, quando você olha uma sala de aula, o brasileiro que eu dava aula era isso. Tinha de tudo. Você olha diferentes problemas. Aí eu corri atrás do trabalho mais fisioterápico, psicomotor, porque eles tinham desejos de alcançar alguma coisa, mas dificuldades nesse plano. Olha, nos últimos 46 anos, você teve mais de 25 mil alunos em suas aulas de educação do movimento e você criou o método Bertazzo. Então, em que consiste esse método que fez feliz tanta gente? Primeiro, fazer ele ir para o campo sensorial. O sensorial regula muito no bom e no mau sentido psíquico. O que precisa num trabalho corporal é criar códigos perceptivos para organizar a sensação. E isso é o difícil. A pessoa quer entrar no seu âmbito mais emotivo. E não, você tem que ela ir classificando na sua percepção. Mais peso, menos pesos, mais impulso, menos impulso. Isso vai te render para o resto da vida. E hoje nós estamos sofrendo com essa falta de percepção. O envelhecimento está extremamente voltado para o cérebro hoje. Você está segurando dois objetos. E os telespectadores, desde o início da entrevista, estão instigados. O que é intrigados. isso? O que será isso? Não me separo disso, isso virou um símbolo. O bastão tem várias texturas, mais pesado, mais leve. Aliás, esse eu trouxe bem fino, para regular a psicomotricidade. Eles são condutores para você se organizar no espaço. Entendeu? Não é muleta, não é a bengala porque eu estou mancando. São extensões do meu braço ou do meu alcance visual. E quais são alguns dos exercícios mais simples, né, que o seu método propõe e qualquer pessoa pode fazer? Por exemplo, a mão ela é muito representada no cérebro. Ela tem uma representação na córtex imensa. Então, imediatamente, ao fazer algo com a mão, eu estou estimulando o cérebro, porque é um gesto voluntário de extrema presença. Você não prega um botão ou corta uma cebola sem prestar atenção, porque você vai, no mínimo, cortar teu dedo ou furar o dedo. Então, existe uma relação visual e fina no motor com a mão. E isso é tátil. É a primeira coisa que nós trabalhamos no aluno. Ele vem, ele quer o bumbum mais duro, com todo o direito que ele tem. Ele quer, lógico, ganhar comprimento na coluna. Mas você tem que começar nas extremidades, que são pés, mãos e face. São os mais inervados e presentes. As extremidades levam informações para a coluna e para o cérebro. E como é que o bastão ajuda nisso? O bastão, por exemplo, aqui, se você visualizar, ele é muito leve esse, por isso que eu trouxe. Ele tem muito a ver com a escrita. Aqui, essa vibração exige que o braço todo se controle, entendeu? Então, com a idade, eu vou perdendo o gesto fino. Tudo é muito forte e eu não relaxo. Você dá a mão para o idoso, ele te pega na mão e não solta. Então, ele não tem as nuances. Então, você vai trabalhar com rotações, né, giros, percussão, sentir o chão com a mão, quase como um cego. Ele não anda com o bastão aqui, ele não tem o visual. Para a pessoa ganhar mais relação com a sua vertical no espaço. Isso é uma ferramenta milenar. Chinês não faz ginástica sem bastão. Daqui a pouco o Ivaldo vai contar mais sobre esse projeto Cidadão Dançante e falar como qualquer pessoa pode começar a dançar, quem sabe até voar. Depois do intervalo, nós voltamos já já.
Parte estética é importante. E o jovem, submetido à mídia de hoje, aprisiona o jovem dentro de padrões. Você tem que liberá-los. Se você mostrar a dança de um aborígene da Austrália, ele morre de rir e diz: tio, o que é isso? Isso é uma expressão humana. Estamos de volta com Ivaldo Bertazzo, bailarino, coreógrafo e criador de um método próprio de reeducação do movimento. O que é o projeto Cidadão Dançante? Quando a minha escola começou a criar um volume em São Paulo, um dia eu cheguei para os alunos e falei: vamos fazer um espetáculo de dança? Quando eu vi, tinha 80 inscritos. Caramba! E nós começamos a nos apresentar. Eu nunca me esqueço, o Aguilar era um dos meus dançarinos. Ana Beluso, uma grande curadora, professora. E começou a fazer muito sucesso, porque as pessoas viam essa diversidade de corpos, de idades, de interesses, nessa civilidade que o palco exige, né? Uma circulação de 80 pessoas. Você já imaginou a disciplina na coxia? Esse trabalho de cidadão dançante se tornou um hábito de construir espaço na cidade. Como você vive numa cidade que está crescendo? Se 80 pessoas se organizam no palco, eles vão facilitar muito um trânsito, uma sociabilidade, uma troca. É uma coisa de cidadania, não é? Cidadania, de você respeitar o espaço do outro, não pisar no pé do outro. E tem uma questão também, o corpo é uma ferramenta de comunicação. Essa comunicação existindo também desobstrui essa luta para eu encontrar minha individualidade. Então, era trabalhar as estruturas psicomotoras, a marcha. A marcha humana é um ganho milenar na nossa espécie, que é de um requinte absoluto. Aí você olha as pessoas caminhando, as marchas são paradoxais, tem sempre uma claudicação, tem uma insegurança, os passos são pequenos. Eu não desenvolvo um passo comprido, que é o que me mantém jovem, porque é desequilibrante um passo grande. E isso que a gente expunha no palco. E era isso que encantava o público. Eu assisti uma vez um espetáculo seu, desses que você fazia com gente de todo tipo, e a primeira coisa que me impactou foi realmente assim, o baixinho, o magro, o gordo, o alto, todo mundo pode, todo mundo é capaz de dançar. E me ocorreu uma coisa interessante. Ao você dominar o seu corpo, ao você entender que o seu corpo pode ser um instrumento de comunicação, você passa a cuidar melhor do seu corpo. Sim, porque ele te traz uma certa segurança. Porque nem de tudo a gente, no nosso corpo, a gente gosta. Né? E sempre tem o conflito, gordurinha aqui, bloqueio ali. Né? Quando você começa a ganhar códigos de deslocamento, você percebe, você falou, a questão tátil do pisar, do foco do olhar, são ganhos que vão alimentar meu cérebro para o envelhecimento. Então, sem dúvida, a parte estética é importante, mas ela vem de lucro, ela não é o ponto de partida. Ela é consequência. Consequência. Você criou espetáculos com grupos de dança em territórios periféricos aqui de São Paulo, ou seja, você democratizou esse trabalho que você fazia com os alunos da academia. E também você chegou no Rio de Janeiro, a comunidade da Maré. Como é que foram essas experiências que você fez com as comunidades periféricas? Eu já tinha o domínio do cidadão dançante. Eu tinha que trabalhar com esse jovem, mas qual era o intuito? O que a escola pública não tem de deficiências ou que não consegue oferecer? Então, o trabalho extracurricular, que é o que eu oferecia, era levar conhecimentos e condições a um jovem da periferia de que ele não tinha, conhecer outra cultura, entender um pouco
outros nuances desse mundo que se diz hoje globalizado, e o jovem submetido à mídia de hoje aprisiona o jovem dentro de padrões. Você tem que liberá-los. Se você mostrar a dança de um aborígene da Austrália, ele morre de rir e diz: tio, o que é isso? Isso é uma expressão humana, que lá na Austrália ou no sul da Índia se locomove dessa forma. Quando se enriquece esse leque expressivo, ele se transforma na sua expressão e entendimento do mundo. É muito forte. Você encontrou preconceito ou você foi bem recebido e o que você transmitiu teve acolhida, teve resultado? Na Maré, muito menos do que em São Paulo, porque no Rio o jovem ele tem uma expressão social mais desenvolvida que o paulista. Mas veja bem, eu nunca me esqueço, quando agreguei um grupo, quando eu fiz Samoade com o Sesc, veio um jovem dançar. E ele entrou, e ele era um dos o Anderson, mais belos dançando. Aí ele ria, eu dizia: o que tanto você ri? Dizia: eu passei anos na beira de um clube de futebol tentando entrar lá dentro. Nunca me deram chance. Aí me falaram: vamos lá naquela companhia lá, aquele negócio da ONG de dança, que lá eles até dão uma ajuda de custo. E aí eu entrei aqui, agora eu caí no bailé. Ele brincava. Do futebol fui pro bailé. E ele se sentiu valorizado. Valorizado. Respeitado. O jovem, quando você o coloca no desafio, ele quebra qualquer barreira de preconceito. Ivaldo, seus espetáculos já retrataram várias culturas. A oriental, você lembrou a Índia, a sertaneja, a indígena. Para além da estética, a beleza visual, o que é importante observar, o que a gente pode apreender para a nossa comunicação, para a nossa expressão corporal, com essas culturas que são culturas muito especiais? Normalmente, quando você fala em dançar, imagina-se, toco uma música e eu libero meu corpo no espaço e danço. Isso pode ser caótico. Né? Então, o que é muito interessante é que nessas culturas que eu trouxe, da Índia, da Indonésia, depois também da Europa Central, é a subdivisão rítmica. Então, o que mais foi desafiante é que quando eu estava na Maré com os jovens, eu convidei o Acti, e eles tocavam Stravinsky. E o jovem, eu dizia: qual é a subdivisão rítmica desse Stravinsky? Eles encontravam, porque na verdade tanto faz. O importante é não ficar no 2x4 de um funk pobre, a batida. É o batistaca, como eu falo. Não, tem que sair do batistaca. E isso é matemática. O nosso intuito com esse jovem era capacitá-lo para um mercado de trabalho, independente dele ser bailarino ou não. Porque então ele precisava aprender matemática dentro dos sentidos mais vitais do seu corpo. A psicomotricidade te faz dominar o espaço para você ser um marceneiro, para você ser um pedreiro. Um garçom. Prato cheio para o psicomotor. Percebe? É muito mais do que só a questão artística. Ela vem numa segunda etapa. Daqui a pouco, o Ivaldo, essa pessoa tão interessante, tão apaixonada pelo que faz, vai falar sobre a dança no tratamento da depressão. Voltamos já já, não saia daí. É difícil trabalhar com depressivo, porque ele, em princípio, não quer. Ele quer um pouco voltar para a situação crítica dele e também te fixar nela, você, professor ou terapeuta. Venha ter pena de mim, junto comigo. Ou venha se fixar no meu quadro. Então é um embate, é pegar touro no chifre. Você tem que brincar com muita alegria, muito vigor, mas vem uma reatividade muito grande. Estamos de volta com Ivaldo Bertazzo,
bailarino, coreógrafo e criador de um método próprio de reeducação do movimento. Evaldo, recentemente você selecionou para esses espetáculos que você faz cerca de 40 pessoas com diferentes graus de depressão. A ideia era mostrar a dança como um complemento no combate a essa doença que vem fazendo mal a pessoas no mundo inteiro. Como foi o trabalho com eles? Eu convivo com o aluno alguma porcentagem com depressão, porque a depressão ela vem nos déficits orgânicos e psíquicos. O que é? Não é propriamente o dançar. Dentro da depressão, cada um reage ou mais apático, distante, e um pouco você tem que trabalhar na sua prontidão, nos seus reflexos, ele está mais distante, e o outro reage com mais raiva. Não é fácil, porque qual é o problema da depressão? Falta a percepção de uma estrutura, que o corpo pesa. Você tem que pedir na depressão percussão do pé no chão, bater no corpo, percepções muito concretas e imediatas da existência de um esqueleto. Sempre o depressivo, eu tive numa clínica na Alemanha que trabalhava com depressivo, de manhã todos se esfregavam. De manhã, acordava, antes do café da manhã, banho quente, frio, gostoso. Em seguida, esfregar a pele, seca, depois do banho. Todo mundo se esfregava. Por quê? Te dá uma sensação de contorno, de circulação periférica. E depois percussão no esqueleto. O bater no osso, vibrar, sentir que você tem estrutura para te segurar. Isso já era um ganho que você não tem noção. E assim eu faço com o meu aluno. Então é difícil trabalhar com o depressivo, porque ele, em princípio, não quer. Ele quer um pouco voltar para a situação crítica dele e também te fixar nela, você, professor ou terapeuta. Venha ter pena de mim, junto comigo. Ou venha se fixar no meu quadro. Então é um embate, é pegar touro no chifre. Você tem que brincar com muita alegria, muito vigor, mas vem uma reatividade muito grande. Você também trabalha com o movimento para pessoas com diferentes tipos de demência, em especial idosos. O que você tem observado nesse específico grupo? O problema é o seguinte, o envelhecer na cidade necessita do quê? De espaços públicos e políticas públicas que sejam muito presentes. Então, centros culturais, onde você tem rampas, luminosidade. Onde a arquitetura respeita as pessoas. A arquitetura, a ergonomia, a circulação urbana de você sair de um metrô e ter uma calçada decente, tudo isso traz presença ao corpo. Então, nós achamos que a demência é uma doença da nossa época. Ela sempre existiu, agora ela toma esse volume porque nós estamos mais expostos socialmente. A vovó com demência, há 40 anos atrás, ficava no quarto e ninguém via. Você tem que fazer as pessoas viverem mais coletivamente. E o idoso, se acaba fechando ele nisso. Então, trocas sociais, relação com espaços públicos mais civilizados, escutar orquestra, modelar barro, mexer com origami, tudo isso certamente te mantém vivo. A falta de humildade, às vezes, de eu fazer as coisas mais básicas para não demenciar, se essa palavra existe, numa pessoa que estudou muito, é muito difícil. Ela rejeita pela simplicidade do ato. Imagina se eu vou mexer em origami, né? Eu já li Rousseau. Evaldo, se você olhar para trás, você se arrepende de não ter sido um bailarino clássico para voar como Nureyev e tal? Você acha que essa missão que você abraçou
de fazer educação pela dança, de construir uma possibilidade de vida de qualidade melhor para as pessoas, enfim, compensou o bailarino que nós perdemos? Então, eu acho, eu me defrontei com muitas dificuldades corporais na conquista, pelas dificuldades que eu tinha como dançarino, bailarino, eu fui atrás de muita coisa que hoje é a riqueza do meu trabalho, entende? Eu ganhei muito, hoje eu estou com 75 anos e não tenho dor, eu não tenho a elasticidade de um jovem, mas tem a vibração de um jovem. Não, e não tenho ainda nenhum problema no mais importante, como é que é a sua micção. Isso é uma coisa muito séria em nós homens. Então, isso é o que me preocupa muito na aula. Como que você tem as forças na garganta para deglutir, na respiração e nos esfíncteres mais baixos. Isso eu trabalho em aula constantemente, porque são as forças mais primitivas da qual você não pode se distanciar. Evaldo, antes de encerrar o nosso papo, eu tenho aqui por princípio que as pessoas entrevistadas tragam um objeto que lhes é peculiar, que lhes é importante na história, na trajetória. E você me surpreendeu. É isso aí. Você me surpreendeu, olha aqui. O que será isso? Você não vai falar de cada um, mas me conte o que significam todos eles. Você sabe que quando eu viajei muito na Ásia para estudar, e quando eu cheguei na Indonésia, eu encontrei em Java senhoras que fazem, por exemplo, um batik desse, que é uma obra-prima, é que na câmera é feito à mão. Vou mostrar. Ela usa uma caneta para fazer o batik, são tintas naturais. É uma beleza. O que elas fazem? Elas fazem com essa caneta, isso é o alimento de uma família inteira. Leva 8 meses para fazer um batik desse. Um pedaço desse? Não, ele tem 2 por 2, só para você ver o tamanho dele. Olha que maravilha. É uma roupa que a mulher usa, um sarong, o homem também usa. Mas não é uma coisa de louco? Muito bonito. Então, ela, no envelhecimento, por isso que eu me apaixonei, ela continua fazendo os batiques e ela usa para transcender, ou seja, ela vai se espiritualizando pelas mandalas que ela desenha. Então ela chega num estado de transcendência para fazer a passagem para outra vida, já num grau de refinamento. Não é incrível? É a luta pelo envelhecimento com qualidade. Não é interessante? E prestando serviço, trabalhando. Exato. Evaldo. Olha, é muito bom ser entrevistado por você, viu? Muito obrigado pela entrevista, pela riqueza, pelo ensinamento, pela sabedoria. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço. E na próxima semana voltaremos com mais uma história de quem ajuda a transformar a cara do Brasil. Eu espero você. Até lá.